Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Estamos iniciando mais um devocional de terça-feira. Um momento de meditação na palavra do Senhor. Um momento importante, minutos de extrema importância para a nossa vida. Glória a Deus. Em que nós nos dedicamos a meditar na palavra de Deus. Isso já tem virado uma rotina, sempre aos domingos pela parte da manhã e às terças-feiras pela parte da tarde. Lembrando que esse próximo domingo agora não será pela manhã, tá? Porque nós iremos passar a manhã inteira em nosso tempo central, que será o culto de Santa Ceia, tá? O dia do Senhor, o culto de Santa Ceia. Nós estaremos ali reunidos a manhã inteira para adorar o Senhor. Tá? E o culto será transmitido, né, pela nossa página no Facebook. Glória a Deus. Então, por causa desse evento, deste culto que terá no próximo domingo, a nossa live do Dia do Senhor ela será na parte da tarde, tá? Final da tarde, ali, início da noite, nós estaremos fazendo, tá? Essa live. Mas sempre é aos domingos pela manhã e às terças pela parte da tarde. Tá bom? Quero pedir para você que se está conosco pelo Facebook, né, que você venha se inscrever no canal, ativando as notificações. Tá bom? Se inscreva na página, ativando as notificações. Deixe o seu gostei, é importante, porque assim a plataforma ela entende que é importante e entrega para outras pessoas também. E você pode fazer também esse papel de divulgador da obra de Deus, compartilhando esta live em todos os seus contatos, sua linha do tempo, nas suas redes sociais, tá? Nos seus grupos, aqui pelo Facebook ou pelo YouTube da mesma forma, tá? Deixe seu comentário que eu mesmo respondo. Mas é importante você estar inscrito, com os sinos de notificações ativados. E toda vez que chegar conteúdo novo, você será notificado, tá bom? O seu like é importante, viu? Muito importante. Nos ajude a divulgar essa palavra, a divulgar a obra do Senhor. Vamos orar? Tenha uma palavra abençoada para a sua vida. Glória a Deus, nessa tarde de terça-feira. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos, Deus, porque o Senhor é Rei, Senhor, nos céus e na terra. Pai, pedimos a direção do Teu Espírito, pedimos, Jesus, a Tua presença, Pai. Que todo atrapalho e impedimento neste momento seja repreendido no nome de Jesus. Nos dê clareza de mente, nos dê entendimento, meu Deus, da Tua palavra, Pai. Para a glória e louvor do Teu nome é o que te peço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. A palavra que eu deixo para vocês, para a nossa meditação, 2 Timóteo, capítulo de número 3. E nós vamos ler apenas 2 versículos, tá? Leitura breve, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente... Eu vou ler mais uma vez, tá? O versículo de número 16, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos lá, meus irmãos. O que nós podemos extrair desse texto agora? Para que a gente venha ter uma total compreensão daquilo que a palavra de Deus vem falar neste momento para nossas vidas, é necessário nós buscarmos um pouquinho mais a fundo na palavra, buscarmos um pouquinho mais a fundo no que a palavra de Deus quer dizer. Vamos lá. Nós entendemos que a palavra do Senhor reflete o próprio caráter de Deus. Quando você lê a Bíblia, você está lendo o caráter de Deus, tá? O caráter do Senhor, ele é refletido na sua palavra. A moral que conduz, que nos leva a seguir a palavra de Deus, né? A moral que deve habitar na vida do crente é a moral de Deus, com base na sua palavra. Então nós sabemos que a palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra do Senhor é a vontade do próprio Senhor. Você está lendo o que Deus está querendo para o seu povo. É a Bíblia Sagrada.
não é desassociado o Antigo Testamento e Novo Testamento. Muito pelo contrário, ambos complementam um ao outro. Tá? Então nós não podemos de maneira nenhuma desassociar. Eu costumo dizer que a Bíblia toda é mandamento. Não existem os 10 mandamentos, não existe somente os 10 mandamentos, não existe somente a nova lei que foi entregue a Cristo, a nova lei do amor. Não existe somente esses mandamentos, muito pelo contrário. A Bíblia toda, por se refletir o caráter de Deus, né, toda ela, inteiramente, ela é mandamentos. São mandamentos do Senhor. E são mandamentos que normalmente vai de encontro com o que o mundo vai dizer. Vamos lá, eu costumo colocar diante dos irmãos a seguinte verdade. Onde foi que você aprendeu que roubar, que cobiçar é errado? Onde foi que você aprendeu que matar é errado? Foi na lei dos homens? Não, foi na lei de Deus. Tá? Mas quer dizer que a lei de Deus veio antes de tudo? Sim, veio antes de tudo. Vamos ver lá no Éden, né? Caim e Abel. Caim matou Abel, Deus puniu Caim por conta do assassinato. Né? Então, foi o primeiro homicídio. Então, Deus ele mostrou que matar é errado, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. E como é que ficam, então, as leis entregues a Moisés? Ali foram leis civis para um povo que estava sendo formado como nação. E eles precisavam de uma lei, porque eles só conheciam a lei da escravidão, que passaram ali mais de 400 anos de escravidão ali no Egito. Então, separando as verdades bíblicas, tá? Então, para você compreender o que a palavra do Senhor quer dizer, a Bíblia inteira ela é mandamento. Tá? A Bíblia inteira ela é mandamento. E quando a palavra do Senhor nos traz à luz, nesse versículo de número 17, principalmente, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí nós dividimos ela mais um pouquinho, para abrir a nossa compreensão. Ele está falando para o servo de Deus. A partir do momento, meus irmãos, de uma maneira muito objetiva, a partir do momento que eu me coloco na posição de servo, eu tenho que obedecer à lei do Senhor. O servo obedece ao seu Senhor. O servo obedece àquele a quem ele está servindo. Eu sou servo de Deus, eu tenho que em todos os momentos, não é um momento isolado ou outro, uma situação isolada ou outra, eu tenho que obedecer a Deus. Não. É a todo instante, a qualquer momento, em qualquer verdade, em qualquer realidade, eu tenho que obedecer a Deus. Eu sou servo do Senhor. Mas pastor, eu aceitei Jesus, mas eu não sou servo. Isso não existe. A partir do momento que você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você sai do domínio das trevas e passa a estar sobre o domínio da luz. Você deixa de seguir a um mestre chamado Satanás e segue a um mestre chamado Jesus. O reino das trevas existe um rei, que é Satanás. O poder dele é limitado. Né? E naquele momento que você aceitou Cristo, aceitou o chamado do Senhor, você passou a ser servo e você saiu das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Você passou a ser salvo, a ser transformado, você agora é um ser que trocou de Senhor e agora vive para o seu Deus. Você agora é servo de Deus. Então, quando nós lemos o versículo de número 17, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, quando ele coloca perfeito, é porque a palavra de Deus, ela me ensina a buscar a perfeição, me ensina a buscar a santidade, me ensina a buscar o amor, me ensina a viver o amor, me ensina a viver a palavra de Deus. É isso que a palavra do Senhor me ensina. Quando ele me diz para que o servo de Deus seja perfeito, né? Assim, para eu buscar essa perfeição, eu tenho que meditar na palavra. A resposta para o versículo 17 está no versículo 16.
né? Quando eu leio que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, quando eu busco esse ensino, eu estou buscando a perfeição. Quando eu sou repreendido pela palavra e aceito essa repreensão, eu estou sendo repreendido e aceito a repreensão para ser perfeito. Quando eu aceito a correção, que diz o versículo 16, né, eu aceito a correção na minha vida, é porque Deus me quer perfeito. Quando eu aceito a educação na justiça, é porque Deus me quer uma pessoa instruída na palavra de Deus. Tá? Aí é que vem o versículo de número 17, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E qual é essa boa obra, meus irmãos? Tudo aquilo que conduz para a glória de Deus. Tudo o que conduz para a glória de Deus. Qualquer coisa que eu for fazer, seja ela pequena, seja ela grande, seja um gesto simples de fazer qualquer coisa simples dentro de casa ou fora de casa, ou seja fora, qualquer coisa tem que ser direcionado para a glória de Deus. O que eu for fazer, eu tenho que ter em mente. Será que o que eu estou fazendo está glorificando a Deus? Será que o que eu estou fazendo está glorificando o Senhor? Então, quando eu leio o versículo de número 16, versículo de número 17 de 2 Timóteo 3, eu entendo que Deus, ele me quer perfeito. A palavra do Senhor diz, né, diz assim, sede santo como o vosso Deus é santo. Em outra passagem, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O povo não conhecia o Senhor, mas conhecia o apóstolo Paulo, sabendo que o apóstolo Paulo, ele dizendo, então me imite que eu estou imitando Cristo. Quando eu imito Cristo, né, vocês podem me imitar, que certamente vocês estarão também imitando Cristo, imitando o Senhor. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo ele se colocou em uma posição de que a sua conduta era perfeita, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Então, a palavra do Senhor, ela será aquela que irá nos julgar. Ela nos julga hoje. Meus irmãos, existe aquela o que as pessoas sem argumento, né? Diga-se de passagem, as pessoas sem argumento, deixar claro isso, elas utilizam contra a sua vida. E aqui nós vamos desmistificar isso e esclarecer muito bem. Ah, só quem me julga é o Senhor. Negativo, negativo. A Bíblia nos diz que nós com os anjos iremos julgar a terra. E preste bem atenção, quando Jesus ele fala acerca dos hipócritas, tira primeiro o cisco do teu olho para enxergar, tira primeiro a trave do teu olho para enxergar o cisco que está no olho do teu irmão, ele está falando dos hipócritas. Ele está falando daqueles que, ele diz assim, na mesma medida que julgardes, será julgado. Ele está falando da pessoa que está julgando, sendo que o erro dela ainda é pior do que o do irmão, que é aquele que está julgando. Vou dar um exemplo. O irmão roubou e a pessoa tá julgando ali, é mais ladrão que ela. Ele está falando desse hipócrita, que ele julga o irmão que rouba, sendo que ele é ladrão também. Tira a trave do teu olho, para poder enxergar bem e depois apontar o cisco que está no olho do teu irmão. Então esse negócio de dizer, quem me julga é o Senhor, vamos parar de julgar, e olhar mais com amor. Meus irmãos, Jesus tá na porta assim batendo, ó. Está na porta batendo para vir buscar a sua igreja. Ainda tem crente mimado, sabe? Ainda tem crente bobão. Crente bobão que não lê a Bíblia e acha que Jesus Jesus é amor, ele vai olhar para o meu coração. Vai sim, vai. Se você não sair desse pecado, se você não largar essa sua conduta errada, ele vai olhar muito para o teu coração, sim. Meus irmãos, preste bem atenção. Se Jesus ele fosse passar a mão na cabeça de todo mundo que comete pecado, né, ele não teria colocado a palavra para que a gente tenha uma direção da nossa conduta. Ele não teria colocado na sua Bíblia, sabendo que muitas coisas nos afastam de Deus. Dê uma lida em Apocalipse 21:8. Eu vou ler para você. Apocalipse 21:8. Olha o que diz Apocalipse 21:8.
Ele está falando aqui, ó. Eu vou ler o 6, a partir do 6, só para não ficar sem contexto, tá? Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. Né? Ele está ali para dar vida eterna. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Aquele que tiver sede, aquele que perseverar, aquele que vencer, herdará a vida eterna. Aí entra o versículo de número 8, que foi que eu falei. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aí você vai me dizer, crente mimado, bobão, que Jesus ele vai contrariar a sua palavra e passar a mão na cabeça porque você é bonitinho ou tem olho verde, sabe? Não existe isso, meus irmãos. Não existe. Eu imagino se João Batista vivesse hoje, do jeito que ele pregava, porque a gente vai pregar para o irmão acerca do pecado, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo para ministrar a palavra. Imagine se João Batista tivesse vivo hoje, que ele chamava todo mundo de cobra, raça de víboras, serpente. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, né? E frutificai, sabe? Que tenham frutos dignos de arrependimento, que venham gerar frutos dignos de arrependimento. Aí ele diz assim mesmo, tem um que vem após mim, João Batista falando, tem um que vem após mim, que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar a correia de suas sandálias. Né? Ele tem na mão a pá, ele vai pegar o trigo, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Né? Ele tem na mão a pá, com a pá ele pegará o trigo e colocará no celeiro. Aqueles que aceitarem Cristo e tiverem as suas vestes lavadas com o sangue do Cordeiro. E a palha seca lançará no fogo que nunca se apaga. Sabe? Então o machado está posto ao tronco, sabe? Pronto para ser cortado. Não vai frutificar, vai ser lançado no fogo. Tantas prerrogativas, tantas passagens bíblicas que vem falar acerca do pecado, a gente não pode falar nada pro irmão. Ah, porque tu só tá julgando. Vamos parar com isso. É necessário nós entendermos a verdade de Deus. Tá? Você quer entender a verdade do Senhor? Bíblia Sagrada. Deus é amor? É certo que Ele é amor. Ele não teria derramado do seu Espírito Santo sobre nós se Ele não fosse amor. Da mesma forma que Ele não teria derramado do seu Espírito Santo sabendo que nós iríamos errar daqui para ali. Mas Ele enxerga no nosso coração o desejo de fazer o que é certo e buscar a santidade, buscar ser perfeito, ser santo na presença dEle. Isso é que Ele enxerga. Essa é a verdade que Ele enxerga. Tá certo? Então, quando nós lemos no versículo 16 que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é toda inspirada, não é uma parte não. Ela é toda inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ela é inspirada por Deus para ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E essa boa obra qual é? Aquilo que você e eu fazemos. Aquilo que você e eu fazemos tem sido para a glória de Deus? Tem sido para adorar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor? Então, nessa tarde de terça-feira, que nós venhamos meditar na palavra de Deus. Você só vai encontrar santidade lendo a Bíblia. Indo na conversa de outros ou inventos de doutrina não vai lhe levar para a presença de Deus. O que vai lhe levar para a presença de Deus é ler a Bíblia e buscar compreender a sua palavra, a palavra de Deus. Lembrando, mais uma vez no começo de tudo, lembre do início deste vídeo, lembre do início desse devocional. Quando você lê a Bíblia, você está lendo o caráter de Deus. E Deus nos ensina, Ele deixou o seu caráter para ser imitado, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante do Senhor.
Amém? Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Medite. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Você pode ler a passagem todinha de 2 Timóteo 3, que não é muito longo não, é bem curtinho, tem só 17 versículos. É rapidinho você lê, em poucos segundos você lê. Amém? Quero pedir para você, antes de nós encerrarmos, que você, caso esteja no Facebook ou no YouTube, que você venha se inscrever com o sino de notificações ativados, deixando o seu gostei é importante, porque assim a plataforma vai entender que esse vídeo é relevante e indica para outras pessoas. E também eu quero pedir para você compartilhar. Compartilhe. Seja no Facebook ou no YouTube. Compartilhe a todos os seus contatos, nas suas redes sociais, na sua linha do tempo, nos grupos que você faz parte. Compartilhe, para que vidas sejam alcançadas. Amém? E o entendimento das pessoas venham ser abertos pelo poder que tem a palavra de Deus. Tá certo? E o seu comentário em qualquer plataforma eu mesmo respondo. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, finalizamos aqui este momento, Deus, de meditação na Tua Palavra. Pai, pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha, Pai, abrir a nossa mente a cada dia para a Tua Palavra. O Senhor venha, Deus, abençoar Teus filhos que estão, Senhor, acompanhando, que irão assistir posteriormente este vídeo, essa transmissão. Seja no Facebook ou no YouTube. Que o Teu nome venha a ser glorificado, Deus. Abençoa. Abençoa Teus filhos, abençoa cada um deles, Pai. Para a glória e louvor do Teu nome, Deus. Venha dar entendimento da Tua